Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste, está com a gente. Obrigada por vir conosco aqui na Boa Vontade TV para esclarecer as nossas dúvidas. Sônia, seja bem-vinda. Obrigada. Agradecemos muito. O sonho da casa própria, ele envolve múltiplas questões que a gente tem que realmente analisar e planejar, Sônia. Sem dúvida. É um projeto para a vida. É um projeto para a vida e também, assim, a gente tem que levar em conta dois princípios, na verdade, que é um projeto para a vida praticamente toda e segundo, que é a realização de um sonho, né? Quer dizer, muitas pessoas ainda estão adquirindo, é o primeiro imóvel próprio, então realmente é um sonho ainda conseguir realizar, e concretizar esse sonho. Então, por isso é que é preciso muito planejamento, muito cuidado, muita cautela. Nós temos no Brasil ainda muitas pessoas que vivem de aluguel, né? Alugam seus imóveis e também, a todo momento, jovens que, à medida que vão se tornando independentes, jovens adultos, se casando, tem esse projeto da casa própria como um grande sonho de vida. Qual é o momento de pensar em adquirir um imóvel, em ter a casa própria, Sônia? Olha, aí, claro, vai depender da situação ali do consumidor, mas é lógico que o quanto antes melhor, quer dizer, quanto antes, quanto mais jovem até melhor, principalmente se a gente pensar nessa situação em que o consumidor ele vai comprar o imóvel financiado, que é a grande parte aí da maioria, enfim, das pessoas acaba comprando dessa forma. Quer dizer, realmente é uma forma ainda que se tem de realizar esse sonho, né? Porque os preços são altíssimos, então é muito difícil que a pessoa consiga comprar imóvel sem financiar. Então, por isso, quanto antes melhor, porque é um financiamento de 20, 25, até às vezes mais anos. Mais anos. A gente, neste momento do Brasil, né, estamos numa grande expectativa aí com a realização da Copa do Mundo e isso incide sobre o mercado imobiliário, né? O que as pessoas esperam? Acho que muitas têm dúvidas se este momento ele é propício, se vai haver uma elevação, se compra antes da Copa, se compra depois da Copa, o que fazer? Olha, você sabe que cenário? Assim, no Brasil e especialmente em algumas cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, a gente já tem os preços altíssimos, o preço dos imóveis altíssimos. Realmente é uma situação que não tem mais, na verdade, para onde subir. Né? Os preços não tem mais para onde subir. Então, quer dizer, precisa também haver uma conscientização do próprio mercado imobiliário com relação a isso. Está muito inchado, quer dizer... Então, veja, a gente acha que talvez esse evento da Copa não seja ali primordial até para subir, porque, como eu falei, eles já estão lá no topo, já estão muito altos, né? Então, o consumidor que está pretendendo comprar, claro, antes da aquisição, ele deve, como eu falei, né, quer dizer, verificar se é o momento para ele, consumidor, por quê? Porque envolve valores altos, envolve planejamento, então é necessário ele fazer uma pesquisa inicial de preços, né, comparando, verificando principalmente o seguinte, qual é o bairro que ele pretende adquirir, porque também os valores variam muito de bairro para bairro. Metro quadrado né? Se de a gente bairro pensar em São Paulo, aqui a gente tem uma variação muito grande de bairro para bairro. Então, tudo isso ele deve levar em conta. Então, fazer devagar essa pesquisa, não adianta ter pressa, não. E não há esse prognóstico assim, de mercado em relação ao evento da Copa do Mundo. A pessoa precisa analisar a sua situação mesmo, isso é mais importante. A sua situação, sim. É claro que tem algumas outras situações relacionadas a imóvel, mas não propriamente a questão da aquisição. A gente vai ter na questão da locação, muitas vezes, na cidade sede, aí você vai ter ali talvez um aumento, né, em função do evento da Copa. Qual é a melhor forma de financiamento? Acho que isso gera muita dúvida. Financiar, mas como? Né? Quais são as propostas para um financiamento de imóvel? Olha, existe o financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação. Né? Quer dizer que existem todas as regras próprias estabelecidas. É um financiamento onde o consumidor pode utilizar o fundo de garantia. Aliás, é muito bom, Por quê? Porque o fundo de garantia ele pode ser utilizado em pouquíssimas situações, né? Quer dizer, tirando ali uma situação de desemprego do consumidor, do cidadão e tal, pouquíssimas situações. E para a aquisição da casa própria pelo Sistema Financeiro da Habitação, ele pode ser utilizado não só para abater do valor das prestações, né? Quer dizer, então você pagaria um pouquinho menos a prestação porque vai abater uma parte do fundo de garantia, ou então até para quitação total depois deste valor. E é muito interessante, sim, a gente recomenda que seja utilizado. A gente tem a situação de adquirir um imóvel, buscar a compra de um imóvel através dos feirões. Sim. Precisa ter mais atenção nessa circunstância, Sônia? Olha, precisa Quais sim. cuidados? Precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque o consumidor ele vai estar fora ali do local, né, onde, enfim,
fora do imóvel, né? Quer dizer, é um local onde congrega ali várias vendas, né, de imóveis. Então, as recomendações. Quer dizer, o consumidor, claro, ele pode, então, utilizar o feirão para, primeiro, pesquisar também o preço, quando é que está sendo vendido, verificar o local ali, qual é o bairro, e não assinar nada, quer dizer, ele deve conhecer o local. Né? Então, assim, ele pode até se valer dessas informações de feirão, mas, assim, vá ao local, conheça, mesmo que o imóvel esteja, né, que é a grande parte dos casos, ele está na planta ou está em construção, o imóvel. Então, claro, não existe ali ainda propriamente dito, nem o prédio, muito menos a unidade habitacional, mas ele deve conhecer mesmo assim o local, para ver se atende às suas expectativas com relação à infraestrutura, comércio, a segurança da região. Então, é importante também, antes de assinar qualquer documento, né, e aí a gente está falando dos feirões, conhecer outros empreendimentos também daquela construtora. Isso também é uma boa dica que a gente dá para o consumidor. Para não entrar numa situação que depois ele vá reconsiderar que não foi a melhor. Outra coisa também, você sabe que a gente sempre recomenda que o consumidor consulte os órgãos de proteção ao consumidor para ver se existem reclamações formuladas contra aquela determinada empresa, construtora e incorporadora. Isso é importante. Vamos falar agora, havendo a dívida, né, do financiamento do imóvel. De que forma esse financiamento pode ser reduzido? Utilizar, por exemplo, o extra das férias, 13º salário, o FGTS, você falou, uma circunstância muito boa que os financiamentos de imóvel pelo sistema habitacional permitem. Então, é bom fazer a amortização, uma boa escolha, Sônia? Muito, muito. Você tocou num ponto super interessante. Então, a recomendação nossa né, além do fundo de garantia, que eu já mencionei, então, se ele, por exemplo, o consumidor recebe ali um dinheiro antecipado, ele recebe, enfim, qualquer valor extra que entre, ele deve reservar, né, para poder fazer o pagamento ali da prestação, ou então até guardar e poupar depois para um pagamento, até porque existem as parcelas intermediárias, chamadas intermediárias, que são aquelas semestrais ou anuais. E os valores dessas parcelas são astronômicos. Então, assim, reservar esse valor de férias, 13º, todo o valor ali, extra, entre aspas, né, que a gente fala, mas enfim, todos esses valores que ele reservar, porque realmente os valores são bastante altos das parcelas, então é bom para ele evitar ali depois ter uma dificuldade no cumprimento da sua obrigação. Sônia, eu vou colocar uma situação, a pessoa já está morando no imóvel, saiu dessas parcelas mais altas, tem aquele financiamento a longo prazo e tem essa oportunidade de um valor extra em caixa, né, economizado pela família, para amortizar, para diminuir a sua dívida. E aí vem duas circunstâncias. Você pode diminuir a parcela ou diminuir o tempo. Na sua opinião, o que é mais vantajoso? Isso depende ou há um caminho melhor aí? Depende. É bom a gente lembrar também que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que sempre que for efetuado qualquer tipo de antecipação de pagamento, seja total ou parcial, então tem que ser descontado juros proporcional. Isso é obrigação, isso é lei. Então, atenção na hora de negociar esse adiantamento, né, do pagamento. Isso é lei. Então, nós tivemos aí, há algum tempo atrás, um problema de descumprimento, inclusive, da própria lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, nesse aspecto. Mas é importante que o consumidor saiba disso. Então, tem que ser reduzido o juros proporcional e aí realmente vai depender do valor que ele tenha. Né? Então, se for mesmo de fundo de garantia, quer dizer, dependendo não só do valor que ele tiver no fundo ou o valor que ele tiver ali reservado, mas também com relação ao saldo devedor, né? Quer dizer, então, precisa, caso a caso, né? Quer dizer, precisa avaliar a melhor situação. Sempre é bom, sim, antecipar, isso sem dúvida alguma, antecipar pagamento.